destruída no campo, salva por um milionário. A revelação chocante que transformou suas vidas. Maria sempre amou a simplicidade do campo, mas aquela noite fatídica trouxe apenas destruição. O vento uivava como uma criatura enfurecida, as árvores dobravam e os trovões rugiam com fúria. Quando a tempestade finalmente passou, o olhar de Maria percorria os escombros de sua casa e seu coração se partia. Tudo o que tinha, seu lar, suas lembranças, a alegria do sorriso da filha pequena, Ana, estava enterrado sob os destroços. Aquela dor, uma faca cravada no peito, quase a fazia perder o fôlego. Dias se arrastavam e Maria lutava para reconstruir não apenas sua casa, mas também a esperança que parecia ter-se perdido junto com a tempestade. Com isso, decidiu visitar uma fábrica de cerâmicas local, um lugar que sempre a fascinou pelas cores vibrantes e pelas formas artísticas. Ao entrar na fábrica, os sons alegres do trabalho a envolviam, mas a alegria fugia rapidamente, deixando espaço para a frustração. A vida não a deixava em paz. Foi então que ela esbarrou em Carlos. Ele estava ali, observando tudo de um canto escuro, como uma sombra em um lugar vivo. Um detalhe chamou sua atenção. O olhar distante e melancólico dele, repleto de segredos. "Desculpe", murmurou Maria, mas Carlos apenas balançou a cabeça, com um leve sorriso que mal tocava seus lábios. Ninguém o conhecia direito. Um milionário recluso que herdara uma fortuna em terras e negócios, mas que parecia preso em uma rede de tragédias passadas. Observando a vulnerabilidade de Maria, algo na essência dele começou a se mover. Ele sentiu o peso de sua dor como se fosse a própria. Sem pensar, se apresentou e, entre palavras hesitantes, fez a promessa de ajudá-la a reerguer sua moradia. Maria olhou para ele com descrença, lágrimas nos olhos. Essa ajuda soava quase mágica, como uma luz em meio à neblina da desolação. Mas nem tudo era um conto de fadas. A ajuda de Carlos logo atraiu a atenção de Daniel, um antigo rival. Ele não perderia a chance de desestabilizar Carlos e esfregar na cara de todos sua falha. Daniel era o tipo de homem que prosperava em meio ao fracasso dos outros, e agora a possibilidade de afetar Carlos e, ao mesmo tempo, Maria, era uma oportunidade que ele não deixaria passar. A relação entre Maria e Carlos, antes construída em promessas, começou a escalar. Conversas se tornaram risos, e olhares, afeições. À medida que se aproximavam, Maria não conseguiu ignorar uma sensação estranha. Por que havia algo familiar em Carlos? Uma conexão oculta, talvez? Que estava muito além do simples acaso. Enquanto isso, uma nova tempestade se aproximava, escurecendo o horizonte. Um símbolo do que estava por vir, não apenas os desafios externos, mas os conflitos internos que cada um deles carregava. A tensão era palpável. Maria e Carlos teriam que decidir se uniriam forças para enfrentar a tempestade juntos ou se os segredos os separariam de uma vez por todas. No final do capítulo, uma mensagem surpreendente chegou a Carlos, uma revelação do passado que poderia mudar tudo. O que essa descoberta significava? Qual era a verdadeira intenção dele? O mistério pairava no ar, carregando a expectativa de que a tempestade, agora barulhenta, também traria à tona os segredos que poderiam desmoronar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos segurava o celular, os dedos trêmulos, enquanto a mensagem na tela se agitava diante de seus olhos. Urgente. O tempo está se esgotando. As palavras pesavam como chumbo no ar. O que isso significava? O toque de uma nova tempestade ecoava ao longe, mas a verdadeira tempestade dentro dele já começava a se formar. Maria, ao seu lado, sentiu que algo estava errado. O semblante de Carlos mudara. Ele parecia distante, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Olhou em volta, buscando entender, mas o ambiente da fábrica, antes vibrante e alegre, agora parecia carregado de nuvens escuras. Carlos, tudo bem? Sua voz tremia. A preocupação mais profunda foi brotando a cada segundo de silêncio. Então, o celular vibrou de novo. Ele abriu a mensagem com um fôlego preso na garganta. Você precisa voltar para casa. O que aconteceu em sua infância? Isso pode destruir tudo. Carlos sentiu o coração parar. As lembranças do passado não eram amigas. Eram sombras que ameaçavam engoli-lo. Eu preciso ir. Agora. Ele se recompôs abruptamente e, como um relâmpago, virou-se. Maria o seguiu intrigada, mas hesitante. Algo a impedia de perguntar. Parecia que algo muito maior que ambos estava prestes a acontecer. Ao deixar a fábrica, os ventos se intensificaram, trazendo consigo cheiro de chuva e presságios de um futuro nebuloso. Carlos, me diga o que está acontecendo, ela implorava, as mãos se apertando, como se quisesse segurá-lo. Mas ele não olhou para trás. Quando chegaram à casa de Carlos, o clima já estava mudando. A escuridão parecia se espalhar pelo lugar, um pressentimento pesado no ar. Dentro, Carlos pegou uma caixa antiga, coberta de poeira. Ao abri-la, os objetos que apareceram eram como fotos de um mundo que Maria não conhecia. Adesivos, desenhos, até um diário, tudo repleto de uma nostalgia amarga, marcada por uma tragédia que ele nunca havia revelado. Enquanto ele folheava as páginas, uma foto caída no chão chamou a atenção de Maria. Era uma imagem dele, ainda criança, em um campo ensolarado, abraçado a uma menina de cabelo dourado. Ana! A palavra escapuliu de seus lábios, como um grito surdo. O mundo que Carlos construiu até então começou a desabar. Ele a olhou, pingos de suor escorrendo por sua testa. Em um murmurinho, disse: Ela era minha irmã. A revelação atingiu Maria como um relâmpago. Ela não tinha a menor ideia. A distância emocional entre eles parecia ter se encolhido. Mas o medo a envolvia. Ela morreu em um acidente. E eu nunca consegui lidar com isso. Justo quando a intensidade do momento parecia quase insuportável, um estrondo retumbou no céu. A primeira gota de chuva caiu, e logo depois a tempestade se desatou. O barulho era ensurdecedor, misturando-se aos gritos de alguém. Ambos se viraram em direção à janela. A cena que se desenrolava diante deles os deixou paralisados. Havia uma figura familiar sendo empurrada para o chão por homens encapuzados. Daniel, o rival de Carlos, estava ali em meio à confusão. E mesmo no foco da tempestade, Maria podia ver olhares cúmplices entre os homens. Carlos, temos que sair, Maria gritou. Mas Carlos estava em choque, seus olhos fixos, incapazes de desviar. O passado não batia à porta, ele estava de volta, com uma força descomunal.
A imagem da menina na foto, a tempestade rugindo ao fundo e Daniel, de pé, rindo, desafiando Carlos. No coração de Maria, um nó se formou. Era um embate não apenas de poderes externos, mas de feridas profundas que ainda não tinham cicatrizado. Carlos, nós não podemos ficar aqui, Maria insistia. Mas a tempestade não era apenas do tempo. Seu coração também era uma tempestade de incertezas. O que aquela reviravolta significava para eles? E assim, enquanto as gotículas começaram a se acumular, as sombras do passado estavam se erguendo, mais próximas do que nunca, prontas para engolir não apenas Carlos, mas tudo o que Maria construíra também. As perguntas dançavam no ar. Quais segredos estavam a caminho de serem revelados? O que Daniel realmente queria? E por que a dor sempre parecia vir em ciclos tão interligados? A história havia mudado, e agora as respostas eram mais importantes do que nunca. Carlos estava paralisado. A figura na janela, cercada pela tempestade, revelava não apenas a presença de Daniel, mas uma nova camada de medo e tensão. Ele percebeu que o Rivale não estava sozinho. Atrás dele, outras silhuetas ganhavam forma, e uma sensação de pânico tomou conta do ar. Maria, precisamos sair agora! A urgência na voz de Carlos fez com que ela olhasse para trás, mas a cena era um verdadeiro pesadelo. Os homens encapuzados cercavam Daniel, sussurrando entre si com visões do que pretendiam fazer. O que era um simples confronto agora parecia um plano mais sombrio. Mas o olhar de Carlos estava fixo na janela, e Maria percebeu que algo dentro dele havia mudado. A expressão tensa se misturava à dor do passado que voltava com força indomável. Carlos estava revivendo algo. Sem avisar, ele correu em direção à porta, mas uma explosão ensurdecedora estremeceu tudo ao redor. O vidro estourou e cacos voaram como granulação de uma tempestade. "Carlos!" Maria gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao caos. Ele já tinha saído. Ela o seguiu desesperada, enquanto o mundo se desmoronava ao seu redor. O pânico tomou conta de suas pernas, mas ela não conseguia ficar parada. O que estava acontecendo? Por que Daniel estava ali? E por que Carlos parecia tão alterado? Carlos e Maria se encontraram na rua e, no meio dos gritos e das correrias, ele a puxou para perto. "Eu não posso acreditar que isso está acontecendo." Suas palavras saíam rápidas e pesadas. Mas antes que pudesse explicar, uma nova figura surgiu na desordem. Uma mulher, com cabelos dourados e um olhar penetrante, passou entre eles, como um espírito distante. "Você não pode fugir de mim." "Carlos!" A voz dela, conhecida e estranha ao mesmo tempo, soou como um eco do passado. Maria ficou gelada ao perceber. Era Ana, a irmã de Carlos, a mesma da foto. "Mas você está morta!" Carlos exclamou, a incredulidade moldando sua face. O tempo parecia parar. Os homens recuaram, e até Daniel ficou em silêncio, como se o mundo tivesse paralisado. "Você precisa saber a verdade." Ana avançou, seu olhar cortante buscando o do irmão. As gotas de chuva caíam sobre eles, mas a tempestade agora parecia ser a menor das preocupações. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O coração de Carlos disparou. As palavras dela eram como correntes arrastando-o para um abismo de lembranças e segredos. Maria, agora uma espectadora perdida, lutava contra a confusão. "O que você está dizendo? O que aconteceu?" Ana olhou para Maria e um novo peso surgiu no olhar dela. A sua vida, Maria,
está entrelaçada com a dele de formas que vocês não imaginam. Tudo o que aconteceu foi muito mais profundo do que apenas uma tragédia. Um estrondo de trovão ecoou, e Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. O que Ana estava insinuando? O que ela sabia? O olhar de Carlos passou de choque para desespero. Não, não isso, não pode ser verdade. Mas Ana apenas balançou a cabeça. A tempestade que destruiu sua casa é só o começo de tudo que vem aí. E as respostas que você procura, Carlos, estão aqui neste mesmo momento. A tensão crescia. Espera, você está dizendo que... A voz de Carlos mal saía. E antes que pudesse completar a frase, a tempestade se intensificou, levando consigo, não só a chuva, mas também as certezas que ainda existiam entre eles. A chuva caía como um manto pesado, e no coração daquela tormenta, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. As sombras do passado estavam saindo do escuro, prontas para desmoronar tudo o que conheciam. A história deles mudara de um jeito que nenhum deles poderia prever. O que significaria isso? A jornada estava longe de terminar, e novos desafios se aproximavam. O som da chuva batia forte no chão, e a tensão pairava como um manto pesado. Carlos ficou paralisado ao ouvir Ana, aquela imagem do passado, como se ela fosse um espírito vindo assombrá-lo. Maria, atordoada, não conseguiu desviar o olhar. Carlos, o que isso significa? Ela perguntou, sua voz trêmula cortando o ar. Ana, com um brilho intenso nos olhos, avançou mais um passo. Você tem que entender, Carlos. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. As palavras dela soaram como um trovão, ecoando na mente de Carlos, erguendo novas dúvidas. Ele sentiu um nó crescendo na garganta, cada respiração se tornando um desafio. O peso do passado esmagava suas esperanças. Não, não é possível. Eu sempre pensei que era apenas um acidente, que era culpa minha. Ele mal conseguia completar a frase quando um clarão iluminou o céu. A tempestade parecia responder, intensificando a sua fúria. Maria olhou para Carlos. A expressão desesperada denunciava a confusão interna. O que mais você? Não me contou? Sua voz estava quase contida em um grito. Carlos, escute! Ana insistiu, desafiando a distância do tempo. Eu sou parte da sua dor e você nunca me deixou ir. O que aconteceu na nossa infância foi mais profundo. Antes que pudesse acabar a frase, um estrondo retumbante cortou o céu. Toda a atenção virou-se para a rua. Os homens encapuzados estavam avançando, mas havia mais do que apenas o desespero estampado em seus rostos. Uma mulher apareceu entre eles. E o mundo pareceu parar. Ela era idêntica a Ana, mas tinha um olhar diferente, mais sombrio. Estou aqui para cobrar a dívida, Carlos. Você não pode escapar de nós. A mulher disparou em direção a Ana, e o caos explodiu. Carlos, preso entre o choque e a proteção, gritou não. Com um movimento rápido, ele jogou-se à frente, mas não conseguiu entender o que estava acontecendo. A nova figura parecia uma versão distorcida de tudo o que conhecia. Enquanto os ventos uivavam, uma luz intensa a envolveu, como se o mundo tivesse decidido se manifestar de uma forma ainda mais surpreendente. E então, em um flash, tudo mudou. A mulher revelou um colar de ouro, um colar familiar. E quando ela falou, sua voz cortou o momento como um raio. Você vai descobrir a verdade sobre a sua mãe, Ana. A revelação atravessou o ar, deixando Carlos aturdido. Ele mal conseguia processar a identidade de Ana. A verdade escondida estava prestes a desmoronar. Maria,
sentindo as ondas da verdade se aproximarem, olhou fixamente para Carlos com o coração na mão. O que ela quer dizer com isso? O que você escondeu? As perguntas se acumulavam, uma pressão imensa se formando entre eles. Carlos tinha um medo profundo em seus olhos e, ao mesmo tempo, um calor de raiva começou a surgir. A tempestade agora era um reflexo do que estava se formando internamente. Um estalo ressoou e, de repente, a mulher começou a desaparecer em uma nuvem de névoa. O tempo está se esgotando, Carlos. Você vai saber a verdade. Sua voz ecoava, enquanto ela se desvanecia. Carlos! Gritou Maria, mas a conexão estava se perdendo. Cada segundo parecia uma eternidade. O que mais não havia sido revelado? O que a mãe deles tinha a ver com essa história? Carlos agachou-se, a mão na cabeça. O peso da revelação estava se instalando, como uma onda prestes a se quebrar. Ele olhou para Maria, os olhos cheios de desespero. Eu não sei se posso contar tudo isso. Não sei se estou pronto. Maria quase se sentiu desmoronar com as palavras. As sombras do passado estavam se erguer, e as peças do quebra-cabeça, por mais que tentassem se conectar, pareciam fora de lugar. E a tempestade lá fora rugia mais do que nunca. O que eles fizeram? E como isso iria afetar tudo ao seu redor? A incerteza estava no ar e a verdade ainda parecia distante, como um horizonte apagado. Então, no meio daquela confusão, um grito cortou a escuridão. A voz afetada de Daniel ecoou, chamando por Carlos. Você vai enfrentar o que começou e eu sei que a verdade vai doer. Cada palavra era como um golpe, um desvio que desafiava tudo o que estavam prestes a descobrir. As nuvens estavam baixando e o mundo se tornava um espiral de segredos entrelaçados. O que viria a seguir? O que aqueles segredos iriam revelar para todos eles? Carlos ficou paralisado, a mente uma tempestade de confusão e incredulidade. A cena diante dele desmoronava tudo o que conhecia. O que você quer dizer com a verdade sobre a sua mãe? A voz dele estava embargada, como se cada palavra fosse um peso a mais em seus ombros. Ana, com seu olhar penetrante, pareceu hesitar por um segundo. Naquela noite, tudo mudou. Vocês dois estavam em perigo, mas alguém decidiu que a verdade não deveria ser revelada. O que realmente aconteceu não foi um acidente, Carlos. As palavras dela penetraram fundo. A pressão no peito de Carlos se intensificou. A chuva caía mais forte, ecoando o caos dentro da sua mente. Maria, angustiada, olhava de um para o outro. Carlos, você tem que nos contar o que está acontecendo, o que as sombras querem de nós. A urgência nas palavras dela fazia seu coração acelerar. Mas Carlos estava preso. Verdade o deixava petrificado. Então Daniel, que até então apenas observava, decidiu se inscrever no confronto. Eu vou me certificar de que você descubra a verdade, ele gritou, sua voz reverberando sobre a torrente de chuva. E num ato impulsivo, ele se lançou na direção de Carlos. Mas antes que pudesse alcançar o rival, uma figura elevada emergiu das sombras. Era uma mulher. Sua presença dominava como um furacão. Chega! Gritou ela, erguendo a mão com uma joia brilhante em formato de lágrima. O brilho penetrante fez a chuva parecer opaca. Vocês não sabem o que estão prestes a despertar. Os homens encapuzados congelaram, como se a raiva da mulher os tivesse paralisado. Carlos ficou atento. Ele conhecia aquela joia. O colar da nossa mãe, ele murmurou. Um reconhecimento tão profundo que parecia perfurar sua alma. Você é sua mãe.
A revelação fez o coração de Maria disparar. Como assim? Ela está aqui? E antes que a tensão pudesse aumentar, a mulher revelou seu olho de choque. Sim, mas não da maneira que você imagina. Carlos se aproximou, a tempestade rugindo ao fundo, ecoando sua confusão. Mãe, você estava morta. Não pode estar aqui. Ela então começou a falar. Sua voz um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Fui forçada a desaparecer. Aquela noite estava cheia de traição. O que aconteceu quase nos destruiu, e alguém decidiu me ocultar a verdade para proteger você e Ana. Mas o que realmente aconteceu naquela noite é muito mais complexo. Eu não sou a única que voltou. Então, algo nos olhos dela mudou. A figura masculina avançou, e antes que alguém pudesse reagir, ele estava ao seu lado. Você não deve estar aqui. O tempo não pode ser alterado. O homem era um reflexo do passado de Carlos, onde sombras e espíritos dançavam com a dor e a traição. O entorno deles parecia desmoronar. A tempestade agora uma sinfonia de apocalipse. Você pode mudar tudo isso, Carlos. Você poderá descobrir tudo se enfrentar seus medos. A mulher insistiu, sua voz um sopro de esperança em meio à fúria dos elementos. As palavras gritaram em sua mente enquanto uma fileira de lembranças surgiu de forma vívida, o acidente, a perda, um coração partido. Mas antes que pudesse compreender, a mulher estendeu a mão e tudo ao seu redor se desfez. A chuva parou instantaneamente. A luz branca fez todos fecharem os olhos. E de uma só vez, tudo explodiu. Uma onda de dor percorreu cada um deles, deixando Carlos, Maria e Daniel de joelhos. Quando a luz finalmente cedeu lugar à escuridão, a realidade era diferente. Eles estavam em um lugar familiar, mas ao mesmo tempo irreconhecível. O campo que antes era lar, agora parecia uma lembrança distante. Vocês têm que escolher. Uma voz ressoou ao redor, ecoando na brisa suave. Nossas vidas estão interligadas por um destino que vocês não podem evitar. O que exatamente era esse destino? A tempestade estava longe de terminar. A conexão, que antes parecia um emaranhado de segredos, agora era um labirinto sem saída. E a pergunta que pairava no ar era: o que você sacrificará para descobrir a verdade? A revelação estava prestes a mudar tudo, e a inquietação no coração de Carlos aumentava. Aquilo era apenas o começo. O que viria a seguir? Carlos olhou ao redor, atordoado. O campo que conhecia se transformara em um retrato distorcido de seu passado, onde segredos e dores estavam à espreita. A compreensão do que Ana estava dizendo parecia se desintegrar à medida que a voz dela ressoava na brisa. Maria se aproximou. Seu olhar, cheio de preocupação, enquanto a tempestade rugia no fundo, uma ameaça palpável. Carlos, por favor, fala! O que essa verdade pode significar? A urgência na voz dela cortava o ar. Ele lutou contra as lágrimas, mas eram muitas lembranças, muitos medos acumulados. Ana, eu não posso! Sua voz falhava, o nó em sua garganta aumentando. Você precisa, Carlos. A vida de todos nós depende disso. Ana insistiu, as palavras saindo carregadas de emoção. Mas, antes que ele pudesse responder, um clarão iluminou o céu novamente. A luz não era normal, era intensa, como se um portal estivesse prestes a se abrir. Então tudo escureceu. O silêncio preenchia o espaço. Um fim da tempestade? Não, não era apenas isso. As figuras estavam se movendo ao redor deles, como maionetes sem cordas. Maria estendeu a mão, mas a luz tomou conta da cena. E Carlos, como se puxado por uma força invisível,
foi arremessado para um canto sombrio. Os homens encapuzados voltaram a avançar. Daniel, ainda parado, os olhares perdidos entre o medo e a expectativa, parecia uma sombra de quem costumava ser. Carlos, você tem coragem suficiente para enfrentar essa verdade? Ou você prefere viver na escuridão? Disse ele, provocativo. Uma sensação de algo grandioso prestes a acontecer começou a crescer dentro de Carlos. Ele olhou para Ana e, no mesmo instante, a figura da mulher apareceu ao lado dela. Mas não era apenas a mãe que eles esperavam. Era outra pessoa, uma terceira figura com a mesma expressão exaurida. Não olhem para mim como se fossem seres inocentes. Sua vida sempre foi cheia de mentiras e ilusões. A mulher, com cabelos longos e uma aura sinistra, disparou, e à medida que a mão dela se movia, Carlos percebeu que ela carregava algo, o mesmo colar que Ana tinha em suas mãos. Como você? Quem é você? Carlos perguntou, sua voz tremendo. Ela sorriu, mas não era um sorriso gentil. Eu sou parte do seu legado, Carlos. A verdade que você se recusa a aceitar. A sua mãe não é o que você pensa. E eu também sou um reflexo de suas mentiras. A tempestade rugiu mais uma vez. Como se o universo estivesse em choque, Maria olhou de uma para outra, a confusão tomando conta. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, sua voz ecoando no céu escuro. Então, a mulher fez um gesto, indicando para que Carlos se aproximasse. Você quer saber a verdade? A noite em que tudo aconteceu não foi só um acidente. Alguém queria que você nunca soubesse que Ana ainda está viva. E que você é, na verdade, meu irmão. As palavras dela cortaram o ar, despedaçando qualquer esperança remanescente de normalidade. Carlos ficou em estado de choque. Irmão? Como isso poderia ser? Mas enquanto as peças começavam a se encaixar, algo mais ocorreu. O corpo de Ana começou a brilhar. O brilho era forte. Preso em sua própria dor, Carlos olhou para ela. Ana, o que isso significa? Eu não sei se consigo lidar com isso. As sombras ao redor começaram a girar, e com um estalo ensurdecedor, Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. A figura da mulher, sua mãe, uma nova revelação se transformava diante de seus olhos. Os céus escureceram, mas ali, no centro da tempestade, Carlos viu o que parecia uma porta se abrindo para um novo mundo, onde as verdades não reveladas estavam prestes a serem expostas. Vocês têm que decidir agora. O que estão dispostos a sacrificar? A mulher gritou. E naquele momento, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, a única certeza que teve foi que o peso da verdade poderia destruí-los. O que mais não sabiam? O que começariam a descobrir naquele momento caótico? Uma nova tempestade estava se formando, não só do lado de fora, mas dentro de cada um deles. Perguntas ficaram pairando no ar, e a única coisa que podiam fazer era se preparar para o que viria a seguir. E tudo ao redor deles parecia estar desmoronando. Carlos olhava para a mulher que se dizia sua mãe, os olhos cheios de incredulidade e dor. A imagem de Ana brilhando no meio da tempestade forçava seu coração a bater mais rápido, e uma voz dentro dele gritava para que ele acredite. Você é minha mãe? Mas como isso é possível? Sua voz estava entrecortada, quase falhando. A mulher deu um passo à frente. A expressão dela mesclava determinação e tristeza. Carlos, tudo o que você pensou que sabia estava errado. Aquela noite não foi um acidente. Alguém queria que você e Ana se esquecessem de mim e da verdade que cercava nossa família. Maria, absorvendo cada palavra, percebeu que algo estava se formando no ar. A tensão estava alta, e a tempestade não era apenas física.
O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam dela, cheias de preocupação. Mas antes que a mulher pudesse responder, um clarão cortou o céu. Uma luz ofuscante surgiu, fazendo todos apertarem os olhos. Então, uma explosão retumbou e tudo tremeu. O chão se abriu. Carlos sentiu a terra sob seus pés se desmoronar, como se tudo ao seu redor estivesse nas garras de uma força sobrenatural. Uma onda de pânico subiu. "Fuja!" gritou Ana, enquanto a névoa escura começava a engolir o campo. Carlos, ainda paralisado, observou seus entes queridos sendo puxados. "Carlos, não perca tempo!" O desespero ecoava pela sua voz, arrastando-o de volta à realidade. Ele se virou. A mulher estava agora contra a corrente da escuridão, seus olhos arregalados em pânico. "Você não deve voltar. A verdade é a única salvação." Foi o último aviso antes de um grito horrível ecoar. Carlos olhou uma vez mais para Ana. Os olhos dela radiavam, uma mistura de coragem e tristeza. E antes que pudesse se decidir, um redemoinho os puxou para a escuridão. Então, tudo se desfez em um instante. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés, e em um piscar de olhos, foi lançado para uma realidade diferente. Ele caiu em uma sala fria, cercada por paredes de pedra. O lugar era sombrio, sem janelas, apenas uma porta pesada à sua frente. O som de respiração apressada encheu o ar, claro e intenso. Ele não estava sozinho. "Ah, finalmente acordou, irmão." A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Carlos virou-se e, com um estremecimento, ficou frente a frente com Daniel. O rival tinha um sorriso cruel no rosto, um brilho de satisfação em seus olhos. "O que está acontecendo? O que você fez?" Carlos perguntou, o coração acelerado. Daniel se aproximou lentamente, a expressão maliciosa não saindo do rosto. "Achou que poderia escapar da verdade? Não. Você tem um legado que não pode renunciar. E agora está preso aqui, com todos os segredos." Carlos olhou ao redor. A sala estava cheia de objetos que eram familiares. Fotos antigas, brinquedos de infância, tudo coberto de poeira. "Isso é um labirinto de memórias." A voz dele soou quase como um sussurro, seu coração disparando. "Memórias, você diz? Não, é mais do que isso. São parte da sua vida, Carlos. E agora você deve escolher: enfrentar os fantasmas ou perder tudo que ama." Daniel provocou, cada palavra um golpe. "Só assim você poderá entender o que a sua família realmente fez. Por que você e Ana foram separados?" A pressão no peito de Carlos aumentou. Ele nunca quis ouvir isso. "Não, eu não posso. Isso não pode ser verdade." E enquanto tentava se afastar, a sala começou a tremer novamente. Os objetos ao seu redor começaram a girar, como se a realidade estivesse se desintegrando. Daniel deu um passo adiante, a raiva ardendo em seu olhar. "Você vai perceber que os laços da família não se rompem tão facilmente, e eu vou ser o responsável por isso." A última frase ecoou na mente de Carlos como um aviso. Ele não sabia o que realmente estava prestes a enfrentar, mas sentia a verdade pulsando sob sua pele. E então, a próxima reviravolta se formou diante dele. Uma luz intensa invadiu o espaço e uma nova figura apareceu, uma mulher de cabelos claros. "Carlos, você não sabe tudo, mas eu sei a verdade sobre o que aconteceu naquela noite em que você perdeu tudo, e chegou a hora de você descobrir." O choque foi devastador. O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo, e enquanto Carlos tentava processar as palavras, o chão sob eles começou a rachar. O que mais ele não sabia?
A tempestade estava longe de acabar. Carlos olhou para a mulher. O coração dele estava disparado. Você é minha. Mãe. As palavras escaparam, quase um sussurro, mas traziam à tona lembranças que ele pensava ter enterrado. Ana estava ali, radiante, mas ao mesmo tempo assustada. Ela tentava entender o que estava acontecendo, assim como ele. Daniel parecia ansioso, como se tudo fosse um jogo no qual ele tinha as cartas na mão. Isso não pode estar acontecendo, Carlos disse, a voz tremendo. A mulher à sua frente, que todos esses anos ele imaginara perdida, estava ali. Mas havia algo nos olhos dela, algo que não parecia certo. Carlos, precisa saber a verdade. Não sou a única que voltou. A mulher entreabriu os lábios e a tensão no ambiente aumentava. As sombras pareciam se revirar como se deuses antigos estivessem prestes a desferir uma punição. Ele se lançou para a frente. O que isso quer dizer? O que mais escondemos? Algo em suas palavras fez o ar pesado. Então a mulher fez um gesto, estendendo a mão. A verdade está muito além do que você pode imaginar. Foi quando tudo mudou. Um brilho ofuscante irrompeu entre eles, e a sala pareceu girar. Carlos, sem entender, foi puxado para o centro da luz. "O que está acontecendo?" gritou. Mas antes que pudesse se apoiar em mais nada, a luz absorveu tudo. O chão se abriu sob seus pés, e em um instante de desorientação, ele se viu em um lugar totalmente diferente. Um vasto campo, não aquele familiar da infância, mas um campo repleto de flores que nunca havia visto. O céu vibrava em tons de roxo e laranja. Havia uma sensação dissonante, como se estivesse em um sonho. Carlos, ele a ouviu, a voz de Ana. Mas o que apareceu em sua frente lhe fez congelar. Não era Ana. Era uma réplica dela, mas com uma expressão sombria que lembrava os pesadelos que ele tentava esquecer. "Você precisa entender o que realmente aconteceu", disse a mulher, agora com um tom severo. "Ana não é quem você pensa que é." "Como assim? O que você quer dizer?" Ele estava perdido, confuso. Era tudo uma armadilha? O desespero começou a se transformar em raiva. O labirinto de verdades e mentiras girava à sua volta. Ela é parte de um plano maior. Um plano que envolve todos nós. A mulher olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. Ela não é sua irmã verdadeira. A verdade é muito mais intensa, Carlos. Carlos se virou para Ana, essa figura que sempre foi a luz em sua vida. "O que você está dizendo?" O coração dele bateu forte, a dor crescendo. "Você nunca me contou." Ana hesitou. "Carlos, eu não sabia. Não era minha intenção. Não posso controlar o que aconteceu." As palavras saíram apressadas, quase sem sentido. Mas algo nos olhos dela era diferente. Uma sombra, uma culpa que não compreendia. "Vocês não têm ideia do que enfrentam." Bom, a mulher emitiu a voz cortante. Então, de repente, um grito cortou o ar. Daniel surgiu na lateral do campo, ofegante e com os olhos arregalados. "Não pode ser! Não pode ser verdade!" Ele balançava a cabeça. A cena era caótica e a tensão se intensificou. "Você está tão certo de que está com a verdade nas mãos, Daniel?" A mulher disse, seus olhos afiados como lâminas. "Seus medos são só o reflexo do que realmente está por trás disso tudo." Carlos ficou mais desconcertado com cada segundo. O que está acontecendo? O que mais precisa ser dito? Era uma tempestade de informações, e ele estava por fora, prestes a ser engolido. "Vocês tinham que saber, mas eu não posso mais proteger você", Ana disse, a voz quebrada.
Depois, um brilho atravessou seus olhos. As imagens de uma outra realidade começavam a surgir ali, onde segredo sombrio e traições pareciam estar escondidos. Eu sou seu irmão gêmeo, Carlos. A revelação da mulher atingiu como um golpe. Ele estava aturdido, paralisado. Irmão gêmeo? Como poderia ser? O mundo ao redor começou a desvanecer. O campo brilhante desapareceu e a tempestade estava de volta. Você tem uma escolha a fazer agora, Carlos. A mulher falou, as palavras tornando-se eco em seus pensamentos. A luz da verdade pode salvar você ou destruí-lo. E com isso, tudo ficou escuro. Carlos estava novamente entre os escombros, sem saber que reviravolta o aguardava. A seguir, ele segurou forte o peito, lutando contra as revelações. As perguntas ecoavam. O que realmente havia acontecido? E quem ele deveria acreditar? A tempestade rugia, mas o embate de verdades apenas começava. Carlos estava novamente entre os escombros, sem saber que reviravolta o aguardava a seguir. Ele segurou forte o peito, lutando contra as revelações. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ana não é quem você pensa que é. A tempestade rugia. Mas o embate de verdades apenas começava. Você é meu irmão gêmeo. Aquela declaração ainda vibrava em sua cabeça, como se a realidade estivesse tentando se reformular. Ele olhou para Ana. Ela estava lá, mas algo havia mudado. Um brilho de incerteza nos olhos dela, um traço familiar. Ana! Ele mal podia acreditar. Ela também hesitou, mas antes que pudéssemos ver mais, a porta da sala se abriu com um estrondo. Carlos! Daniel gritou, sua voz carregada de desespero. A luz! Ela está vindo! No que você está se metendo, Daniel? Carlos retrucou, mas a preocupação começou a tomar conta dele. O que Daniel sabia? A estrondosa escuridão estava se aproximando, ameaçando engolir tudo. Uma onda de energia negra avançava, como um tsunami, e só podiam sentir a pressão no peito crescendo. Não! Não deixe a verdade escapar! Gritou a mulher que se dizia mãe ao ver a criatura se aproximando. As sombras pareciam ganhar vida e a sala começou a tremer. Objetos caindo em seu caminho. Ana gritou então. Carlos, não olhe! Mas já era tarde. A luz se intensificou e o cenário que conheciam desapareceu. Eles foram sugados para dentro de um novo espaço. Mais uma vez, o tempo e a realidade giravam como um redemoinho. Quando finalmente se firmaram em uma nova dimensão, Carlos se viu em um lugar que parecia um espelho distorcido de sua vida. Rios de cerâmica, árvores de cerâmica. Até mesmo o céu renascia em formas geométricas e cores bizarras. Ele respirou fundo, o ar pesado, como um denso tapa na cara. Carlos, olhe! Ana o puxou. Ele seguiu o dedo dela e sua boca se abriu em choque. Uma figura se destacava na distância, vinda direto da névoa. Era uma versão mais velha de Ana, mas a expressão dela era cruel e cheia de desprezo. O choque a batia no peito. Diana, você está viva? A voz de Carlos tremia e o tempo pareceu parar. Surpresa, irmão! A risada dela ecoou como uma multidão de ecos. Eu sempre estive aqui, observando você, uma marionete em um jogo bem maior. Você e sua querida irmã não têm ideia. Sempre foram as peças que eu precisava. Você queria em quê? Carlos sentiu as palavras ficar presas na garganta. A traição o golpeava e fazia o mundo rodar mais rápido. Eu criei todo esse cenário, Carlos. A tempestade que destruiu seu lar, um pequeno golpe para te libertar da ignorância. Você poderia ser meu parceiro, mas não. Você escolheu suas verdades tolas. O olhar dela foi penetrante. Era como se ela pudesse ver diretamente pela alma dele. Como você pôde? Ana gritou.
Depois ficou em silêncio enquanto tentava absorver a revelação. Você fez isso? Fiz muito mais. Estou aqui por uma razão. O que vou oferecer a vocês é a chance de um novo começo, ou um fim eterno. Diana desceu como uma deusa furiosa. E Carlos percebeu que a tempestade não era apenas meteorológica. Não! Carlos berrou, a raiva crescendo em seu peito. Ele não se deixaria enganar mais uma vez. Você não tem controle sobre nós. Mas Diana apenas sorriu, e o riso dela misturou-se ao vento. Mas você não percebe? O jogo começou muito antes de vocês terem ideia, e agora é a sua vez de decidir. Você ainda pode salvá-la ou perdê-la de uma vez por todas. As palavras foram como veneno em seus ouvidos. O jogo? O que significava isso? A tempestade lá fora reverberou e a luz começou a girar outra vez. Carlos não sabia o que acreditar. A irmã dele estava do lado dele, e agora tinha uma irmã mais velha, que parecia estar cometendo erros. O que mais estavam escondendo? Tudo era confuso, e no meio de toda a confusão, uma clara verdade se destacou. Tudo o que ele pensou, que sabia, estava prestes a desmoronar. A única certeza era a dor crescente em seu coração. O que mais ele teria que perder? A escuridão se aproximava, e as notas da verdade começavam a tocar. Mas Carlos estava preso entre o amor e o ódio. Ele tinha que decidir. O tempo estava se esgotando, e a escolha que faria mudaria para sempre a história deles. Como poderiam escapar daquela tempestade de segredos? Carlos sentiu o peso da verdade caindo sobre ele como um raio. A figura de Diana, aquela irmã gêmea que ele nunca soube que tinha, ressoava na sua mente. Então, tudo isso era uma mentira? O desespero encheu sua voz, misturando-se com a fúria que queimava em seu peito. O campo ao redor deles parecia pulsar, como se o próprio lugar estivesse vivo, testemunhando o choque familiar. Diana deu um passo à frente, os olhos cintilando com um brilho ameaçador. Você pode escolher, Carlos. Nunca é tarde para se juntar a mim. Nós poderíamos ser poderosos, juntos, e acabar com esse jogo de sombras. As palavras dela eram envolventes, mas havia uma frieza que cortava como uma faca. Carlos sentiu a repulsa e a ira brotando dentro dele. Eu não sou como você, gritou, as palavras ecoando no ar pesado. Ana, ao seu lado, estava em choque. Carlos, isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Meus pais nunca falaram nada. Ela lutava para entender. A tempestade que se formava ao redor deles. Os raios riscaram o céu novamente, batendo como uma batuta, conduzindo esse concerto de traições. Você sempre foi uma peça no meu plano, disse Diana, como se estivesse apenas observando uma marionete se contorcendo. E agora, você vai decidir. Fica do meu lado e tudo isso acaba. Ou eu o quê? Carlos desafiou, sentindo a adrenalina subir. As sombras ao redor deles começaram a se agitar, ameaçando envolver todo o cenário. Mas isso não era o fim. O coro da tempestade se intensificou, e Maria, que estava assistindo a cena, decidiu não ficar em silêncio. Vocês não vão me dividir, gritou com toda a força que tinha. A verdade vai prevalecer e juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Mesmo com todos os segredos quebrando em volta, Maria se erguia como um farol de esperança. Diana olhou para ela surpresa. Uma camponesa falando em bravura? Você realmente acha que pode derrotar o próprio destino? Mas o olhar de Maria era firme. Ali, no caos e desespero, ela teve um vislumbre de um futuro onde todos poderiam se unir, apesar das sombras. O chão tremeu um pouco mais.
E Carlos sentiu que o tempo estava se esgotando. Não, eu não sigo mais suas regras! Ele gritou, a decisão ardendo em seu coração. Com um passo à frente, pegou a mão de Ana e juntos começaram a se afastar de Diana. Nós sabemos quem somos e não vamos deixar você nos usar novamente. E então, no ápice da tempestade, uma luz brilhante surgiu entre as nuvens, iluminando o campo de forma intensa. Carlos percebeu que havia esperança. A luz emanava a verdade que eles sempre procuraram. Nessa fração de segundo, ele entendeu que a força da união deles poderia desmantelar qualquer escuridão. Diana gritou, tentando recuperar o controle. Mas era tarde demais. A luz envolveu Carlos, Ana e Maria, e eles foram puxados para uma nova realidade, onde as mentiras e as perdas se dissipavam. Quando a luz finalmente se acalmou, Carlos se viu em um campo de flores douradas, com Ana e Maria ao seu lado, sentindo a brisa fresca. É revigorante. Você está bem? Ana perguntou, a voz carregada de preocupação, mas também de esperança. Sim, nós conseguimos, Carlos respondeu, sorrindo para ambas. A verdade não era apenas o que eles descobriram sobre suas famílias, mas também o que construíram juntos, um laço mais forte que qualquer segredo. Mas enquanto sorriam, uma sombra passou rapidamente pela periferia, uma lembrança de Diana. O que teria acontecido com aquele lado de seu passado? Carlos olhou para Ana e Maria. E agora, o que faremos sobre Diana? A pergunta ficou no ar, uma serpente de incerteza. Temos que continuar, não podemos deixar a escuridão vencer, disse Maria, seu olhar determinado. Carlos sentiu o nó no estômago, mas sabia que independentemente dos desafios pela frente, juntos eles eram mais fortes. A tempestade tinha ido embora, mas a jornada deles estava apenas começando. E para você que leu essa incrível história até aqui, aqui vai um alerta. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos ouvir cada uma de suas opiniões. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A verdadeira jornada começa agora.